Ezequiel 37, 21 a 22. Pedir os irmãos se colocarem em pé, por favor, para nós fazermos a leitura. Diz assim: Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, eu quero agradecer pela leitura da Tua Palavra, e pedir que o Senhor, por meio dessa mensagem, nos ajude a entendermos os acontecimentos envolvendo Israel nos dias atuais, e também, ó Deus, como isso aponta para o futuro, através das profecias, do que diz a Tua Palavra. Nós pedimos, ó Deus, clamamos nesse momento a direção do Teu Santo Espírito, para a transmissão da mensagem e também para o nosso ensinamento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Falar sobre Israel, falar sobre profecia, é sempre um desafio para nós. O desafio maior é nós fazermos a ponte ou a aplicação desses princípios para os nossos dias, para a vida de hoje, para a vida da igreja. Quando nós olhamos para a história de Israel, não só no passado, mas também nos dias de hoje, em 2024, e Israel continuará sendo, sempre foi, e continuará sendo o foco da atenção global, ou do mundo. Os acontecimentos recentes envolvendo Israel mostram como que o plano profético de Deus tem se desenrolado ao longo da história. Com as tensões no Oriente Médio, o que tem acontecido? Novas alianças políticas sendo feitas, e diversos conflitos estão em expansão, principalmente no Oriente Médio. Nós podemos ver o cenário sendo preparado a cada dia que passa para o cumprimento das profecias bíblicas. Cada dia que passa, o mundo é preparado para que aquilo que a Bíblia diz acerca do futuro se cumpra. Como cristãos, o que isso traz para nós? A ideia de que nós precisamos, irmãos, discernir os sinais dos tempos. O que acontece nos dias de hoje, principalmente envolvendo Israel, nos fala sobre o que vai acontecer no futuro. Entendermos esses eventos revelam para nós sobre o futuro de Israel, sobre o mundo e sobre nós também como igreja, sobre o cristianismo. E nesta manhã eu quero falar com os irmãos um pouco sobre Israel e os sinais dos tempos em 2024, o ano que nós estamos inseridos. O que a palavra de Deus nos avisa acerca disso, sobre os sinais dos tempos e sobre o plano envolvendo Israel. Então, em primeiro lugar, Israel possui um papel profético na história. Israel continua sendo e sempre será o relógio profético de Deus na história. Todos os acontecimentos atuais mostram
o cumprimento do plano divino que nunca falha. Nós percebemos nos dias de hoje, irmãos, neste ano de 2024, principalmente, a crescente imigração dos judeus para Israel. Tem acontecido uma imigração judaica, um aumento significativo da imigração de judeus voltando para Israel. Judeus vindos da Europa, vindos da Rússia, devido a novas ondas de perseguição contra o povo de Deus e também devido à instabilidade que acontece. Isso reflete para nós, irmãos, o cumprimento de Ezequiel 37, aonde Deus promete reunir seu povo em sua terra. A volta dos judeus é mais uma evidência do cumprimento profético da palavra de Deus nos nossos dias. Assim como Deus cumpre suas promessas em seu povo, e nós temos percebido isso em toda a história de Israel, até nos dias atuais, nós podemos ver e confiar na ação de Deus que guia também as nossas vidas e nos trará de volta se nós desviarmos dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas você conhece que se converteu ao Senhor, que entregou sua vida ao Senhor, desviou-se do Evangelho durante um tempo, mas porque era um verdadeiro convertido, o Espírito Santo trouxe de volta para a sua congregação. O Senhor faz isso. Deus traz de volta aqueles que se rebelam. Foi assim com Israel, tem sido assim e será assim também conosco. Deus está trazendo o seu povo de volta à terra prometida. E Ele deseja, irmãos, se for o seu caso, nesta manhã, trazer você de volta para o centro da sua vontade. O que nós percebemos ainda dentro do papel profético de Israel na história, é que acordos de paz e tensões em diversos lugares, tensões regionais, têm sido geradas, têm sido travadas. Daniel 9, 27 nos fala sobre isso. Você talvez tenha percebido neste ano tentativas de acordos de paz entre Israel e as nações vizinhas. Várias tentativas aconteceram, foram feitas, mas o que acontece, irmãos? Que as tensões naquela região do Oriente Médio sempre permanecem altas, sempre. Aquela região é uma região em constantes batalhas, ataques esporádicos. Você percebe assim, acalma um pouco, mas daqui a pouco explode uma nova tentativa de se acabar com Israel, com o povo de Deus. Esses ataques têm sido constantes ameaças de guerras. Agora, isso não está à parte da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela ecoa tudo isso que nós estamos vendo acontecendo com Israel, esses acordos de paz, mas sempre uma nova guerra, um novo ataque se levantando. E nas profecias de Daniel, está mencionado lá um futuro pacto que envolverá Israel e as nações. Mas também em Daniel aparece a quebra de uma falsa paz no mundo. Você sabe, irmãos, que o mundo hoje clama por paz, sim ou não? O mundo que vive em perseguição, em catástrofe, em diversas dificuldades, conflitos, guerras, clama por paz, clama por paz. Haja vista o que acontece lá no Oriente Médio envolvendo Israel e as nações vizinhas. Clama por paz. Mas a verdadeira paz, e você sabe disso, só virá com o retorno de Cristo. Enquanto Cristo não volta, as guerras continuarão,
Os acordos de paz continuarão sendo travados, mas sempre envoltos de guerras, de batalhas, de mísseis, de angústias, principalmente naquela região do Oriente Médio. Infelizmente, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas quando ele voltar, a verdadeira paz reinará em todo o mundo. O que mais nós precisamos, irmãos, também nos nossos dias de conflitos, às vezes até de conflito interior, no coração, na mente, é a paz de Cristo, é a paz que Paulo diz que excede todo o entendimento. Essas tentativas de paz nos lembram que nossa verdadeira paz está em Jesus, irmãos. A verdadeira paz só acontece na pessoa de Cristo. E não há nas soluções temporárias que o mundo oferece. Não adianta o mundo criar propostas de paz universal, de paz entre as nações. Não adianta criar um outdoor e colocar lá uma placa: desarmem o mundo, ou a cidade tal é de Jesus Cristo. Isso são apenas paliativos, irmãos, ou alguma coisa passageira que não funciona, porque nós sabemos que a verdadeira paz para uma nação e para a vida de uma pessoa está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que ele seria a paz, ele é a paz. A verdadeira paz não virá de acordos humanos, ainda que as pessoas, os líderes mundiais, regionais, tenham tentado fazer isso. Mas a verdadeira paz vem do príncipe da paz. Aquele que Isaías disse que também é Pai da eternidade e príncipe da paz. Os conflitos, as tensões em torno do monte do templo, volta, irmãos, a atenção para as disputas que acontecem no Oriente Médio, buscando o direito de adoração. Os judeus querem ser adorados, ou querem ser o centro. Os muçulmanos do Islã querem ser adorados, querem ser o centro. Mas o que isso tem acontecido? Percebemos a intensificação, mas ao mesmo tempo a instabilidade em Jerusalém. E você sabe que Jerusalém é o centro da adoração. Lá em Jerusalém você encontra tudo. Todas as religiões principais do mundo se encontram em Jerusalém. Está lá o cristianismo, está lá o catolicismo, está lá o islamismo, está lá o judaísmo, porque Jerusalém é o centro da adoração, as religiões estão ali. E o monte do templo, irmãos, que é aquela colina que está lá em Jerusalém e que possui uma grande importância religiosa, histórica, não só para os judeus, mas também para cristãos, muçulmanos e outras religiões. Também o monte do templo, conhecido como Monte Moriá, na tradição judaico-cristã, que é o local aonde a Bíblia aponta que Abraão foi designado por Deus para sacrificar o seu filho Isaque, em Gênesis 22, mas foi impedido pelo Senhor. O monte do templo, ou Monte Moriá, é central, irmãos, nas profecias da palavra do Senhor acerca dos fins dos tempos. E ele será o local onde muitos eventos proféticos culminarão, incluindo a reconstrução do templo e a volta e o retorno do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que o monte do templo é disputado pelas religiões, nossas vidas, irmãos, elas também são um campo de batalha espiritual, aonde se encontram as maiores disputas da nossa alma. O nosso inimigo vive lutando nas nossas almas, ou tentando
a nós, nos tentando para tentar nos derrotar. É uma batalha espiritual muito grande. E é onde nós precisamos firmar a nossa fé em Cristo como a pedra angular para as nossas vidas. Assim como o monte do templo é o centro das atenções, o templo da nossa vida, que Cristo quer ter a atenção, é o templo do nosso coração. Será que Jesus é o centro do seu coração? É no nosso intelecto, nas nossas emoções, nossa vontade, que acontecem os maiores conflitos e tensões da nossa vida. E é nesse templo, nesse lugar, nesse monte do nosso ser, que é o nosso coração, que Jesus Cristo quer reinar já nos dias de hoje. Israel, irmãos, ele tem um papel profético na história. Mas também, Israel vive conflitos diários. E quando você para pensar nesses conflitos encarados por Israel, você percebe que esses conflitos são sinais do tempo, ou do fim dos tempos. Conflitos que envolvem Israel, ou que envolveram Israel em especial, nesse ano que nós vivemos, de 2024, são sinais claros, irmãos, de que as profecias bíblicas estão se cumprindo e nos chamam a estarmos atentos e vigilantes. O aumento, por exemplo, das hostilidades entre Israel e grupos extremistas, profecia que está lá no Salmo 83, de 4 a 5. Eu não estou lendo os textos aqui para nós ganharmos tempo, irmãos. Mas você percebe que esses conflitos de Israel, os grupos extremistas que você tanto ouviu falar nesses anos, ou nesse ano em especial, como o Hamas e o Hezbollah, são grupos, irmãos, que continuam a aumentar, gerar ataques civis e respostas militares para o povo de Israel. E a Bíblia prediz que estas nações ao redor, irmãos, de Israel, realmente se reuniriam contra o povo do Senhor. Isso não é novo, é profecia bíblica, estão nas palavras do Senhor. Basta nós prestarmos atenção e lermos. A Bíblia, ela nos declara, ela nos fala, irmãos, sobre essas nações ao redor de Israel, que se reuniriam contra Israel, cujos conflitos aumentam, e que nos lembram que não só Israel está numa batalha, mas que nós, como povo de Deus, estamos constantemente travando batalhas para as nossas vidas. Mas sempre lembrando, irmãos, que tanto para Israel, em um momento certo, como para nós, a vitória final sempre será do Senhor Jesus Cristo. Os inimigos de Israel podem até se levantar nos dias de hoje, se levantam, mas o Senhor é escudo de Israel, pois Israel é a nação escolhida do Senhor. Mas nós também somos povo escolhido do Senhor nos dias de hoje. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, e Ele nos protege em todo o tempo. Passa-se o tempo, passa-se os dias, o crescimento de alianças entre Israel e outros povos continuam a existir. Ezequiel disse isso em Ezequiel 38, onde as nações do norte se reuniriam para invadir Israel, e nós vemos o cenário sendo formado para a batalha de Gog e Magog, mencionada na palavra do Senhor. Todo o cenário está sendo montado. A hostilidade contra Israel continua. Nos desafia a lembrarmos, irmãos, que as Escrituras são verdadeiras, elas nunca falham, e o que Deus profetizou acerca de Israel irá acontecer, e o que Deus profetizou acerca das nossas vidas irá acontecer,
Deus, no final de todas as coisas, no final dos tempos, dará a vitória final para o seu povo. As alianças contra Israel são o prenúncio da maior batalha que está por vir. Os impactos dos conflitos são globais, são imensos. Estabilidade de Israel no Oriente Médio, nesse ano que estamos vivendo, irmãos, tem efeitos globais, imensos, não só para a nação de Israel, mas abarcam o mundo todo, O que acontece no Oriente Médio afeta o mundo e afeta os nossos corações. Você, por exemplo, quando olha o que tem acontecido lá em Israel, qual é a sua atitude? Será que isso afeta o seu coração? O salmista diz: orai pela paz em Jerusalém. O que você tem feito acerca de Israel? Temos que orar, irmãos. Ore por Israel e ore também por sua vida, por nossas vidas que vivem em conflitos diários. E só o Senhor pode dar a vitória e dará, tanto para Israel quanto para as nossas vidas. Em último lugar, tudo isso, irmãos, aponta para a volta de Cristo e o futuro. Todos esses acontecimentos em Israel, esses conflitos, as guerras, as nações se levantando, os grupos de extermínio, o sofrimento do povo, aponta para a volta de Cristo e para o futuro de Israel. Nós estamos, irmãos, a cada dia nos aproximando do arrebatamento da igreja. A cada dia, por tudo que tem acontecido no mundo, em especial em Israel, que é o cronômetro de Deus para o mundo, isso nos prova que Jesus Cristo está às portas, irmãos. E Ele pode voltar a qualquer momento para dar o livramento a Israel, mas também para nos dar o livramento como a igreja do Senhor. Alguns movimentos que provam isso têm acontecido, irmãos, ao longo dos anos, e em 2024, se você tem acompanhado, movimentos para a reconstrução do templo têm sido feitos. Isso é um sinal de que os sinais dos tempos estão aí, e que Jesus Cristo daqui a pouco irá voltar, levar a sua igreja, e se dará sequência aos eventos proféticos. O que nós percebemos, irmãos, e não sei se você leu na internet sobre isso, mas há discussões e preparativos intensos nesse ano em Israel para que o templo seja reconstruído em Jerusalém. O que levanta preocupações entre as nações que estão ao redor. Mas já dizem que os judeus já têm todo o material preparado para que quando chegar o tempo, esse templo seja erguido. E a Bíblia fala sobre a reconstrução do templo como parte do cenário profético dos últimos dias. Esforços estão sendo feitos e são um sinal claro de que o tempo da volta de Cristo se aproxima. Amém, irmãos? Jesus Cristo está voltando. O templo que será reconstruído será um local de adoração ao Senhor. Esse é o objetivo. Nossa vida deve ser um templo para Deus. Será que é? Nossa vida, será que é um templo para Deus, aonde Ele habita? Será que a sua vida, meu irmão, minha irmã, é um centro de adoração ao Senhor? Pensa nisso. Esse templo físico aponta para o templo espiritual. O nosso corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. O físico mostra o espiritual, que é a nossa nova vida ao lado do Senhor.
Eu quero concluir, irmãos, dizendo que sinais de um movimento crescente entre judeus messiânicos, aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem acontecido. Judeus crendo em Jesus como Messias, nos dias de hoje, e fazendo parte da igreja. E Paulo profetizou que no final dos tempos, todo o Israel será salvo. Se Israel está começando a despertar espiritualmente com a conversão desses judeus, nós também devemos perguntar: estamos nós prontos para o retorno de Cristo? Sim ou não? Devemos viver em constante preparo, arrependimento e fé. O despertar de Israel é um chamado para o nosso próprio despertar espiritual. Para a volta, para o reino, para o tempo de tribulação, para as batalhas que acontecerão no final de todas as coisas. Mas lá no final, Jesus Cristo sempre será o vencedor. Os conflitos que acontecem, irmãos, só nos lembram uma coisa: o retorno de Cristo e na criação de um novo céu e uma nova terra, aonde reinará paz e justiça. Esse novo começo será marcado pela paz eterna e o governo de Cristo em Jerusalém. Jesus Cristo regerá com vara de ferro a partir de Jerusalém todo mundo. Todo mundo. Todo o sofrimento presente será substituído pela glória eterna. Diz que o reino milenar, onde Cristo reinará por 1000 anos, literalmente aqui na terra, irmãos, vai ser somente um vislumbre do que seria o mundo se o homem não tivesse pecado. Devemos viver com essa esperança, queridos irmãos. Que esperança, pastor? Esperança de que a nossa verdadeira cidadania não é aqui, mas é no reino eterno. De que a nossa verdadeira esperança não é neste mundo, ou não está neste mundo, mas está no mundo vindouro. Conflitos de hoje são apenas prelúdio da paz que Cristo nos dará no futuro. Tudo o que acontece em Israel são apontamentos para a volta de Cristo e de que Deus, Ele não perde o controle do seu povo e nem da sua igreja. Você ouve notícias, você lê notícias, mas são apenas sinais claros, irmãos, de que Deus está cumprindo suas promessas. O que acontece em Israel, embora nos toque os nossos corações, mas são sinais claros das profecias do Senhor. Deus está cumprindo aquilo que Ele disse na sua palavra. O nosso objetivo como cristãos é estarmos atentos e vigilantes com os nossos corações apontados para o porvir, para o futuro. E assim como Israel está no centro do plano de Deus, nós como igreja, nos dias atuais, na dispensação da graça, estamos no centro dos planos do Senhor e nos preparando a cada dia para a sua volta. Que possamos aprender com esses acontecimentos, irmãos, acerca de Israel, a buscar a Deus com mais fervor, vivendo com a consciência de que o tempo está próximo, que Cristo está às portas e que precisamos estar pronto para encontrá-lo. Se Jesus voltar hoje, você fica contente? Não, bem não, eu vou contente. Segunda vez, irmãos, se Jesus voltar hoje, nós não ficamos contentes, nós vamos contentes. Que a nossa palavra seja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mesmo diante de todo esse alvoroço em Israel, nós já sabemos que Deus não perde o controle de nada. E que tudo isso aponta para a volta do Senhor. E que se Jesus Cristo voltar hoje, estaremos com Ele
em toda a eternidade. Baixe sua cabeça, nós vamos orar.